Quem nunca assistiu um filme tem ali o seu personagem favorito, mas nunca pensou em como seria se outro ator tivesse escolhido aquele papel, né? No vídeo de hoje a gente vai trazer atores que recusaram grandes papéis do cinema e, bom, não sei se alguns se arrependem, mas os filmes fizeram muito sucesso. Eu sou o Luiz, Eu sou o Vini e esse é o canal Cinechute, um canal onde falamos sobre cinema. e também sobre futebol. Primeiro da lista é o famoso 007, né? My friend, mine, Mr. Bond. Oh yes, Mr. Bond. One of my associates spoke about you. Nothing bad, I hope. Sean Connery, ele foi ali escalado para fazer o papel do Gandalf, né, em Senhor dos Anéis, um dos papéis ali mais conhecidos da história, digamos assim. Keep it secret. Keep it secret. Um dos papéis mais conhecidos do Ian McKellen ali, né? E o Sean Connery teve a oportunidade ali, a honra de trabalhar numa das grandes obras aí de fantasia do mundo desde sempre, né? Mas ele acabou recusando por um motivo bem Inusitado. peculiar, né? Ele leu o roteiro e não entendeu nada. O Sean Connery, ele vem ali de um cinema mais clássico. Não que o Ian McKellen não é, mas ele tem uma mente mais aberta ali para as novas tecnologias do cinema. I've been on that slab. Let me show you how it feels. O Sean Connery ele já estava ali com cerca de 70 anos de idade e ele vem numa leva de um cinema mais clássico, mais old school, digamos assim. E quando ele viu aquele roteiro de um filme enorme, de uma fantasia ali completamente maluca, ele se perdeu e falou, não vou fazer. Ele já tinha a carreira dele definida e ele não precisava disso, né? E talvez ia ficar meio estranho, né? Se a gente pensar em como ele era um ator mais sisudo, assim, do que o Ian McKellen, né? Como que a gente ia ter um Gandalf nesse estilo, né? O Gandalf, ele é um personagem super sábio e tal, mas ele tem várias cenas meio diferentes ali, né? O Sean Connery, eu acho que por ele fazer 007, ele ficou muito conhecido como um cara mais parrudo, bruto, e não de demonstrar muito conhecimento. Ele detinha as coisas mais na porrada, né? Digamos assim. Então a gente já tem um Gandalf mais porradeiro, será? E eu imagino a cara do Sean Connery quando ele visse o ator que faz o Aragorn chutando lá uma peça do cenário e quebrando o pé porque a peça era pesada, né? Todo mundo fala isso quando tá assistindo Senhor dos Anéis com alguém que nunca assistiu dessa cena. Mas bom, fica aí no nosso imaginário como seria o Sean Connery com uma barba enorme e um cajado na mão. Bom, para continuar nessa questão de grandes filmes de ficção e fantasia do cinema, tem mais um ator que recusou participar de uma das maiores franquias, mais conhecidas do cinema, quadrinhos, jogos, que é Star Wars, né? Então, no começo dos anos 2000, ali final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente teve o reboot de Star Wars, que ia trazer ali uma história pré os filmes originais, né? Que ia mostrar a história de Anakin Skywalker até ele se tornar o Darth Vader. E para esse papel foi cogitado nada mais nada menos que Leonardo DiCaprio, um dos grandes atores ali dos anos 90, mas o ator acabou recusando. Isso, até hoje mesmo é muito difícil ver o Leonardo DiCaprio fazendo um filme assim de ficção, né? Ele tá mais acostumado ali com filmes com grandes roteiros, grandes monólogos, onde ele tem que expressar bastante do corpo e ele ficar ali envolvido com uma máscara. Eu acho que não seria uma boa ideia também. Eu acho que ele não se adaptaria ali para o papel. O Hayden, que acabou sendo escolhido ali no lugar do Leonardo DiCaprio, foi um ator que acabou sofrendo bastante, porque não gostaram muito da escalação dele na época, só que o tempo inaceitou, né? Os fãs hoje em dia, quando ele vai em algum evento ali que tem a ver com Star Wars, um evento mais nerd, assim, ele sempre é bem aplaudido. Ele, inclusive, recentemente foi muito aplaudido no evento, chegou a chorar, então acho que é um ator que acabou sofrendo muito. Não sei se o Leonardo DiCaprio sofreu o mesmo hate que o ator sofreu, mas assim, os boatos são que o Leonardo DiCaprio descobriu que não tinha nenhuma atriz com menos de 25 anos no elenco, então ele acabou deixando passar aí o filme. Isso. E, assim, como o Leonardo DiCaprio já estava praticamente ali sendo muito cotado para o papel, quando trouxeram um ator com menos expressão, o DiCaprio estava ali basicamente no auge dele, tanto de filme como de beleza também. Então escolheram um cara ali meio morno para fazer o papel, um cara que não tinha muitas reações, mas que, apesar de ter sido muito julgado, hoje ele virou meio que cult, né, para as pessoas. Todo mundo vai lembrar das últimas cenas ali do último filme, onde ele tá lutando contra o Obi-Wan, e ali o Hayden entrega tudo que ele tinha de talento ali, e dá um diálogo muito forte, né? Então, acho que é uma das cenas mais memoráveis dessa trilogia ali dos anos 2000.
I have failed you, Anakin. I have failed you. I should have known the Jedi were plotting to take over. Mas fica aqui na nossa curiosidade como ia ser o Leonardo DiCaprio segurando um sabre de luz. O terceiro da nossa lista, ele traz também, novamente, um filme de ficção científica. Parece que é um filme ali amaldiçoado ali em troca de atores, né? A gente, como sabe, Matrix é muito lembrado na cultura pop, é talvez ali um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos. Revolucionou em quesito ali de efeitos especiais, sem dúvida. E tem um roteiro que coloca a gente para pensar, né? Traz toda uma filosofia ali da vida que a gente está vivendo e tudo mais. E a gente não consegue imaginar o Neo em outro ator que não seja o Keanu Reeves, né? Mas isso quase aconteceu. O Will Smith acabou recusando para fazer o filme Wild Wild West, que foi um filme que fracassou muito, assim, acho que foi um erro muito grande dele. Ele com certeza se arrepende de não ter feito Matrix, tanto que depois ele foi lá e fez Eu Sou a Lenda. Eu sei que não é o mesmo tipo de papel, mas ele faz o tipo de escolhido lá em Eu Sou a Lenda, né, e ele seria o escolhido ali fazendo o Neo. E pro Keanu Reeves foi uma coisa incrível, assim, né? Ele ficou muito marcado pelo Neo. Acho que casa muito com o personagem, porque o Neo, por ele ser o escolhido num mundo que ele não conhece nada, né? Ele tem que ficar com cara de perdido em todas as cenas. E o Keanu Reeves tem essa cara naturalmente, né? It's not always like it is in the books. Então acaba que é um casting que deu muito certo ali, mas o Will Smith poderia ser um ícone ali também da cultura pop se ele tivesse aceitado esse papel. E assim, o Will Smith não é conhecido também por grandes atuações e tal, então acho que o medo dele de talvez fazer um tipo de filme desse e ficar marcado ali na carreira dele acabou sendo invalidado, né? Já que depois ele também não fez filmes além de talvez A Procura da Felicidade ali, e Eu Sou a Lenda, não conseguiu emplacar tanto, ganhou o Oscar, King Richards, mas, né? Sim, era uma época que ali filmes de ficção científica flopavam muito porque os efeitos especiais não eram tão bons, né? Então a chance ali de dar errado poderia ser grande também, e ele não quis arriscar porque ele já vinha de outros papéis que não deram muito certo na carreira, né? Então, eu acho que seria interessante o Will Smith como Neo, porque é um personagem que, apesar de ser muito icônico, ele não exige uma grande atuação do ator. O Keanu Reeves também não é um grande ator no quesito ali, não atua muito bem, né? Não escolhe filmes muito bons também, mas é muito carismático, muito amado pelo público, assim como o Will Smith também é. Então, querendo ou não, ali são atores de características parecidas, né? Exato. Acho que o Will Smith só ia ter que tomar um pouco de cuidado para ele não acabar fazendo um estereótipo dele mesmo no filme, né? Uma caricatura dele mesmo, né? Já que ele vinha de papéis como Maluco no Pedaço ali, que ele podia atuar mais sendo ele mesmo, mas em Matrix, se ele fizesse isso, acho que ia ficar meio estranho, não ia casar tanto com o personagem, mas acho que ele poderia sim, com certeza, entregar uma boa atuação ali e deixar essa franquia sendo conhecida assim como ela é quando o Keanu Reeves atuou ali nos 3 primeiros filmes de Matrix e no 4º mais recente, que é uma bosta. Pra finalizar a lista, a gente traz outra vez, né, um filme de ficção científica, né, mas esse traz um lance ali mais de aventura. Né? E a gente vai trazer o Tom Selleck, né, que de nome eu acredito que muitas pessoas não conheçam. Ele é um ator ali um pouco mais antigo, mas ele participou de Friends, né, ele fez ali o Richard, um dos grandes amores ali da Mônica. O Tom Selleck acabou então, como o Luiz falou, não sendo tão lembrado assim, exatamente porque ele recusou o papel em questão, que era fazer simplesmente o Indiana Jones, né, que é um dos personagens mais icônicos aí desse tipo de filme mais de exploração, de aventura, e quem ficou com o papel foi o Harrison Ford, né, que já era um cara conhecido ali por fazer Star Wars também, né? Então ele tem o papel de Han Solo lá, que tem todo esse estilo mais aventureiro, então casa muito com um ator ali. E lembrando que o Harrison Ford, né? Ele nem gosta de atuar, na verdade, né? Ele já falou diversas vezes que ele participa dos filmes pelo dinheiro, já que na verdade ele começou ali trabalhando com carpintaria, né? Ele era um carpinteiro, foi descoberto ali como um bom ator, principalmente nesse tipo de papel. Fez essa carreira brilhante no cinema sem gostar de atuar, né? Então a gente tem disso no cinema também. Então, na nossa vida, né? Exato. Então o Tom Selleck, que é um cara mais apaixonado pelo cinema, recusou um grande papel para um cara que não gostava de atuar ser icônico, assim. Sim, e ele recusou para participar da série Magnum P.I., né? Que aqui no Brasil não foi muito conhecido, mas lá nos Estados Unidos ele teve ali um certo reconhecimento, até mesmo foi
escalado para outros papéis, mas eu acredito que esse foi o maior papel dele junto ali com o Richard em Friends, né? Enquanto isso, né, como a gente falou aqui, o Harrison Ford também, né, participando aí de grandes filmes, né, recentemente ele participou até de um filme da Marvel, que pode parecer que não encaixa com o estilo Harrison Ford, que ele é um cara meio carrancudo, assim, e com certeza ele deve ser daquela turma que não gosta desse tipo de cinema, mas ele falou com todas as palavras, dinheiro. Sim, e eu acredito que ele é a melhor coisa desse filme ali, o Hulk vermelho, né, do novo Capitão América. Mas enfim, né, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like. Pense em se inscrever aí no canal, a gente tem outros vídeos aí sobre cinema e futebol. Deixa aquele like e compartilha com os amigos que vocês acham que pode gostar também. Valeu. Falou, até mais.